Muito bem, pessoal, estamos tendo aí a primeira rodada cheia de pré-temporada. Nós já tivemos outros jogos rolando na pré-temporada da NBA, só que hoje a gente está tendo... Foram o quê? 6 jogos. Já tivemos o encerramento de 1, 2, 3, 4, 5, né? E no momento da gravação desse vídeo, tá rolando Denver e Toronto. Denver vencendo por 64-56, indo pro intervalo. Então, essa é a primeira rodada cheia mesmo da pré-temporada. Nos outros dias a gente sempre teve 1 ou no máximo 2 jogos. Hoje não. Hoje é jogo pra cacete, 6 jogos aí. E um dos principais jogos de hoje, um dos mais interessantes aí, foi o jogo entre Houston e Hawks. Os dois times estreando na pré-temporada. Atlanta com seus novos reforços, Porzingis, Alexander Walker, Luke Kennard. E Houston com alguns dos seus reforços, Josh Okogie, Clint Capela fazendo aí a sua reestreia pelo time. A gente teve... Quem mais dos novatos? Assim, dos novatos, dos novos jogadores, foram basicamente esses. O J.D. Davison também fez a sua estreia. Acabou que o Durant foi tirado do jogo, ele não entrou em quadra. Preservação mesmo, ele vai jogar na quarta-feira. Quarta-feira deve ser a estreia do Durant. E o Finney-Smith tá machucado, deve voltar já com a temporada acontecendo. Então, era um jogo que a galera queria ver e tal, todo mundo ansioso. O jogo aconteceu, terminou agora há pouco, vitória do Houston por 122-113. E aí nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as minhas impressões do jogo. O que eu achei dos dois times, o que eu achei dos reforços. Uma coisa que todo mundo estava curioso nesse jogo era de ver qual seria o starting five de Houston sem Fred VanVleet. Se eles iriam de Aaron Holiday, se eles iriam de Rich Shepard, se eles tentariam uma formação diferente, talvez ali com 2 pivôs, Sengun e Steven Adams, e aí fazendo um time um pouco mais alto, sem um armador mesmo de origem. Então tem algumas coisinhas interessantes para falar sobre esse jogo. Tivemos algumas respostas sendo dadas. E aí vamos aqui dar uma explorada neste embate. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com a galera. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, porque usando o cupom SWISH10 você consegue um desconto de 10%. Desconto muito bom, então aproveita. E vamos lá, cara. Primeiramente... sobre o quinteto de Houston. O Ime Udoka não inventou moda. O Ime Udoka fez o que já era esperado pela maioria. Foi de Rich Shepard como titular. Começou ali com o segundo anista na 1. Aman Thompson fez a 2. Na 3 ele foi de Tari Eason. Na 4 Jabari. E na 5 ele foi de Alperen Sengun, que mesmo tendo jogado Eurobasket, mesmo tendo sido finalista do Eurobasket, não foi poupado, foi pro jogo. Inclusive, jogou muito bem o Alperen Sengun. Foi o melhor jogador em quadra. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre a atuação dele. Então, o Ime Udoka escalou o quinteto mais lógico, pensando aí na estreia na regular, eu acho que a única mudança que a gente vai ter nesse quinteto vai ser a ida do Tari Eason pro banco e a entrada do Kevin Durant. Acho que de resto, esse deve ser o quinteto mesmo de Houston para pelo menos iniciar a temporada. Quando o Dorian Finney-Smith tiver condições de jogo, aí talvez, dependendo de como for o desempenho desse quinteto, pode ser que o Udoka opte por uma formação maior com Finney-Smith, Durant e Jabari, e aí tendo o Aman Thompson na 1, fazendo ali um time alto, com envergadura bizarra, seria uma das lineups mais altas e com a maior envergadura da NBA. Seria uma coisa bizarra. Então pode ser que com a volta do Finney-Smith esse quinteto mude de formato. Mas acho que inicialmente esse mesmo deve ser o quinteto, com a mudança do Durant no lugar do Tari Eason. E cara, eu vou te falar, eu gostei do que eu vi desse quinteto, tá? Esse quinteto jogou junto no primeiro tempo. No segundo tempo, os reservas já começaram a ter mais minutos. Por exemplo, o Sengun nem voltou do intervalo. O Sengun já voltou do intervalo no banco, já ficou ali sentadinho, bonitinho. Só que no primeiro tempo, onde esse quinteto jogou junto, eu gostei do que eu vi, tá? Nos primeiros 6 minutos, Houston dominou bastante o jogo. Não foi
encantador, bonito de se ver, mas foram 6 minutos ali de muita dominância física, de muita dominância ali na defesa, dominando os rebotes, não deixando a Atlanta jogar. E no ataque, cara, sendo eficiente. Sendo eficiente ali na curta, média distância, tendo um Jabari espaçando bem a quadra. Jabari foi muito bem no primeiro quarto. Foi o melhor jogador de Houston no primeiro quarto, acho que dá pra gente colocar assim. Ali nos 6 minutos finais do primeiro quarto, o momento do jogo deu uma virada, a Atlanta melhorou, começou a ter mais produção, começou a não ser mais tão contido como vinha sendo nos primeiros 6 minutos. Só que aí no segundo quarto, né, o equilíbrio permaneceu, mas Houston retomou de novo o protagonismo do jogo, né? Foi um segundo quarto onde o ataque de Houston produziu demais, foram 40 pontos marcados por Houston no segundo quarto, muito por conta do excelente segundo quarto do Sengun, né? O Sengun fechou o primeiro tempo e a sua participação no jogo com 19 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Matou 2 bolas de 3, as 2 que ele tentou ele converteu, jogando muito. O Sengun jogou muita bola. Durante o primeiro tempo, o Ime Udoka utilizou lineups com mais um pivô ao lado do Sengun. Primeiramente, ele colocou o Steven Adams junto do Sengun. Os dois juntos que, temporada passada, foram muito bem. Na última temporada, a gente teve vários momentos de Sengun e Adams jogando juntos. E, na maioria das vezes, o time fluiu bem com 2 bigs. Na própria série contra o Golden State, né, uma das mudanças que o Udoka fez durante a série que mais afetou o Golden State foi a entrada do Steven Adams ao lado do Sengun, né? Porque tendo ali um pivô do lado do Sengun, um pivô mais físico, de imposição ali no garrafão, imposição na defesa, nos rebotes, o Sengun ele fica mais livre para criar, para flutuar, para explorar mismatches, né? Deixa o Sengun mais tranquilo. E nesse primeiro tempo a gente viu o Ime Udoka utilizando um outro pivô ao lado do Sengun. Inicialmente foi o Steven Adams. Depois ali no segundo quarto ele colocou o Capela. Capela que fez um bom jogo, tá? Capelinha jogou ali seus 18 minutinhos. Marcou 8 pontos, pegou 5 rebotes, deu um toco, né? Muita energia, muita entrega do Capela. Capela, ex-jogador do Hawks, né? Então teve aí uma leizinha do ex. Mas assim, foi um primeiro tempo bom assim de Houston, gostei bastante. Uma outra coisa e uma das melhores notícias para Houston nesse jogo foi a boa atuação do Aman Thompson como playmaker. A gente viu um Aman Thompson criando bem ali na 1, né, executando o papel ali de iniciador do ataque, operando no pick and roll, achando bons passes no pick and roll, se aproveitando, né, da vasta opção de bigs que Houston tem, acionando o Sengun, acionando o Steven Adams, acionando Capela. Teve um lance no segundo quarto, se não me engano, foi no terceiro, perdão, no terceiro quarto, onde o Aman Thompson estava ali no perímetro, no ponto de ataque, o Alexander Walker veio marcar ele e ele puxou um arremesso de 3 lindo, cara. Contestado pelo Alexander Walker, que é um baita de um armador, jogou bem também o Alexander Walker. Fez uma boa estreia. E aí ele foi pra cima, cara, meteu-lhe uma bolaça de 3. E é o tipo de bola que o Aman não matou a temporada passada, né? Então, se ele por acaso conseguir fazer na regular o que ele fez no primeiro tempo e no terceiro quarto, nos minutos que ele teve no terceiro quarto de hoje, pode ser que Houston não sinta tanta falta assim do VanVleet, né? Vai acabar sentindo falta porque mesmo o Aman Thompson melhorando como playmaker, como arremessador, ele ainda não vai chegar no mesmo nível do VanVleet, não vai. Mas pode ser que sinta menos, porque se o Aman Thompson fizer essas coisas, se ele se tornar um passador melhor, um playmaker melhor, um driblador melhor e um arremessador melhor, e aí juntando com o que ele já faz de muito bem, que é defender pra caralho, que é ser atlético, que é infiltrar bem, só o Aman Thompson conseguir essas coisas, cara, Houston vai ter ali um armador excelente. Não vai ser o melhor playmaker do mundo, não vai ser o melhor playmaker da NBA, mas, mano, vai fazer a função. E aí tendo Duran, Sengun ali pra ajudar ele na criação, o próprio Reed Sheppard também, se for titular, o Reed Sheppard que jogou bem, tá? O Reed Sheppard fez um jogo bom. 7 pontinhos, deu uma assistência,
né? Conseguiu ali uma infiltraçãozinha na transição, matou uma bolinha de 3, jogou bem o menino. Precisa de mais minutos, né? Mais rodagem, mas o menino foi bem. Mas como eu tava dizendo, se o Amon Thompson, né, mostrar de fato essa evolução durante a regular, cara, vai ajudar demais Houston a não sentir tanta falta assim do VanVleet. Então, esses flashes que o Amon Thompson teve no primeiro tempo e no terceiro quarto foi uma notícia muito boa pro torcedor do Houston. Com certeza o torcedor do Houston olhou pra isso e falou, opa, existe esperança. Existe esperança. Então, foi um jogo assim bom mesmo assim de Houston. Claro, a partir do momento que o banco do banco começou a entrar, o jogo nivelou e aí o Hawks chegou a retomar a liderança, né? Chegou a virar o jogo, né? Assumir a liderança durante um tempo. Mas no fim, Houston foi lá, conseguiu vencer e tal, 122-113. Pelo lado de Atlanta, o quinteto de Atlanta foi o que já esperávamos, né? Trae Young, Dyson Daniels, Riza Shea, Jalen Johnson e Porzingis atuando na 5. Existia, né, um rumor de que talvez a Atlanta utilizasse Okongwu e Porzingis juntos. Isso até aconteceu em alguns momentos durante o jogo, mas de início era certo que o Quinn Snyder ia utilizar somente um big, até porque você tem Porzingis e Okongwu. É legal você ter um desses dois vindo do banco para manter o nível na rotação. Então, esse foi o quinteto que a Atlanta utilizou. Os primeiros 6 minutos não foram bons, mas depois ali o time deu uma melhorada. A entrada de Alexander Walker, de Okongwu, melhoraram bastante o time. Tá? Os dois foram muito bem. Alexander Walker veio para 13 pontos com 3 bolas de 3 vindo do banco. Jogou muito bem o Alexander Walker. Gostei bastante do que eu vi dele. E o Okongwu veio para 11 pontos. Né? Não teve uma presença tão marcante ali no garrafão, até porque contra esse garrafão de Houston é complicado você se impor, né? Pontuar em cima desse garrafão de Houston vai ser uma experiência complicada para os adversários, viu? Porque já de cara você vai ter que encarar o Amon Thompson te infernizando no ponto de ataque, né? Caso você consiga passar do Amon Thompson, você vai ter que enfrentar um Sengun que melhorou muito como defensor, e é pouco falado sobre essa melhora dele como defensor, mas ele melhorou muito. Você vai ter um Durant fechando ali e com aquela envergadura bizarra que ele tem. E você vai ter, se você conseguir passar, e se for um momento do jogo onde Houston tiver com outro pivô em quadra, ou com o Dorian Smith, você vai ter que encarar ou um Steven Adams protegendo o aro, ou um Dorian Smith trocando a marcação com você, pô. Então, velho, pontuar em cima desse time de Houston, especialmente pontuar por dentro, vai ser complexo, tá? Vai ser complexo. Então, o Okongwu não conseguiu ter tanto volume assim no garrafão, em termos de rebotes, porque, mano, não tem como. Né? De fato, não tem como. Mas, tipo, eu gostei do que eu vi dos dois, Okongwu e Alexander Walker. O Trae Young teve um jogo... Foi um jogo ruim, mas não foi um jogo tão vistoso. Mas ainda assim, 9 pontos e 8 assistências para ele. Dyson Daniels, 8 pontos, 5 assistências, ainda mostrando uma certa dificuldade na parte ofensiva. Mas defensivamente, jogou 20 minutos, roubou 2 bolas e deu um toco. O Dyson Daniels defensivamente é um absurdo. Jalen Johnson fez um bom jogo. Tava com saudades de ver o Jalen Johnson em quadra. Né? Temporada passada ele jogou 36 jogos antes de machucar o ombro. Tava jogando muito, mas sofreu essa lesão que acabou com a temporada dele. Então tava com saudade de ver ele jogar. Ele que é um dos meninos que eu... Né, um dos jogadores jovens, né, meninos, né? Parece que eu tenho 80 anos, né? Falando dos caras. Mas é um dos jogadores jovens da NBA que eu mais gosto de assistir e que mais tenho expectativa. Tenho expectativa muito alta pro Jalen Johnson. E ele foi bem. Jogou 17 minutos, marcou 11 pontos, deu 2 tocos, roubou 2 bolas. Ótimo aproveitamento, pontuando na transição, pontuando no perímetro. Então, eu gostei, cara. Eu gostei do que eu vi de Atlanta, mas gostei ainda mais do que eu vi de Houston, especialmente do que eu vi do Amon e do menino Alperen Sengun, que já falei inúmeras vezes, mas vou repetir. Entra nessa temporada com chances reais de MVP. Chances reais, tá bom? Então, só pra não deixar passar, J.D. Davison, tá? Jogou bem. O ex-Boston Celtics fez um bom jogo, jogou 22 minutos, marcou 17 pontos, com 5 de 7 no perímetro. Jogou muito bem, não dá pra deixar a atuação dele
passar em branco. Mas enfim, é isso, cara. Jogo bem legal, jogo pegado, competitivo e no fim, vitória de Houston aí na estreia. Fica agora a expectativa para a estreia do Durant. Vai ser muito provavelmente, a menos que algo aconteça, deve ser na próxima quarta-feira, quando o Houston vai enfrentar, deixa eu só pegar aqui o adversário certinho, vai pegar o Jazz a partir das 9 da noite. Aqui deve ser realmente a estreia do KD. E aí fica a expectativa para isso, tá bom? É isso, minha gente. Sobre Houston e Atlanta, é isso. Na sequência, eu já vou falar sobre Dallas e Oklahoma. Falar um pouquinho aí sobre a estreia do Dallas na pré-temporada. Super Flag jogou bola, hein? Menino Bandeira jogou bem. Jogou bem, menino Bandeira. Mas aí isso fica para outro vídeo. A gente se vê mais tarde. Tamo junto, grande abraço. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Tudo aquilo lá que... já pedi no começo do vídeo, então já era pra você ter feito. Mas caso não tenha feito, faz agora pra, a gente ficar numa boa. E até mais tarde, gente. Valeu, beijo no coração de vocês e tchau.